Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar Engrena Cash. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje nós vamos conversar com um homem íntegro, um cara ímpar, Ricardo Costa. Ele é bombeiro, visionário, tem uma visão empreendedora, candidato a vereador e, é claro, aqui no Engrena vamos dar voz aos seus projetos, aos seus ideais. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, estou muito feliz em trocar essa ideia com você. Política é um assunto muito importante, li os seus projetos, li a sua bio e eu estou muito interessado em te conhecer melhor. Eu poderia aqui falar um pouco mais do seu currículo, mas vou passar a bola para você. Se apresente para a gente. Muito obrigado, Rony. Realmente é um prazer estar aqui com você aqui no Engrena Cash, né? Esse programa que tem sido, né, como se diz, uma bênção, né, na vida de muitos, né, e tudo de bom mesmo para vocês. Eu sou o Ricardo Costa, né, sou bombeiro militar, né, sou candidato a vereador em Belo Horizonte, tenho assim, uma trajetória de vida um pouco extensa, então eu vou tentar ser um pouco breve. Né? Sim. A verdade é que eu nasci, né, e cresci em Belo Horizonte, né? Sou filho do José Raimundo de Oliveira, minha mãe Alzira Costa, né? Meu pai era metalúrgico, a minha mãe era do lar. Né? Porque sim, com 19 filhos, uau, não tinha como trabalhar. Ô, gente, 19 filhos. É apenas o que ela fazia, o quê? Lavava roupa em casa para tentar ajudar, né, com as coisas da casa, as contas da casa. Né? E meu pai trabalhando muito, dando duro, né, para sustentar a galera. Sim, pô, 19. Eu pego a referência lá de casa. Era eu, minha irmã e meu pai e minha mãe ralava demais. Imagina 19. Verdade. Inclusive, às vezes, algumas pessoas brincam com a gente, falando assim, olha, quando Deus falou aquele negócio lá em Gênesis, lá, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí meu pai falou assim, ó, deixa comigo que eu resolvo. Ô, Ricardo, agora me fala uma coisa. A sua trajetória é uma trajetória, obviamente nós vamos conhecer mais, mas a área militar sempre foi um sonho de criança ou, de repente, foi uma oportunidade que a vida te deu e você abraçou? Olha, Rony, para dizer a verdade, meu sonho era ser médico. Olha que legal. Né? Meu sonho de infância era ser médico. Porém, ser médico, né, para quem nasce, né, na periferia de BH, é uma coisa praticamente impossível. Sim. Né? E contando assim, né, a questão da realidade da vida, né, tendo 19 irmãos, 18 irmãos, nós passamos muita dificuldade. Então, meus pais, a única coisa que ele conseguia dar para a gente era um brochurão, um lápis, uma borracha, né, e um pacote de arroz para levar para a escola, né? Sim. Levar o material. Então, com 8 anos de idade, já comecei a trabalhar, correr atrás para conseguir alguma coisa para ajudar, né, para conseguir estudar. Sim. Essa é a verdade. Nós temos uma essência aqui no Engrena, Ricardo. Nós sempre falamos de pessoas se conectam com pessoas. E dá pra perceber, eu não sei o que é uma casa com 18 irmãos. Eu tinha minha irmã que valia por 18 também, que é um furacão, né? Que é a doutora Jéssica. Jéssica, beijo pra você. Mas me diz uma coisa, você teve que ter uma habilidade de entender pessoas muito cedo. Como que foi isso pra você? Isso é verdade, Rony. Conhecer pessoas é fundamental. Para você aprender a lidar com pessoas, você tem que lidar com sentimentos, emoções, lidar com temperamentos. Né? Cada pessoa tem um temperamento diferente. Uns são mais coléricos, outros mais fleumáticos, os mais, né, extrovertidos, outros introvertidos. E assim a gente, né, vai vivendo. Né? E numa família grande, a gente tem que lidar. Né? Um coloca apelido no outro e brinca e puxa cabelo e a gente, né, tinha que, como se diz, né, aprender a lidar com gente desde pequeno. Sim, exatamente. E até já parabenizar seu pai e sua mãe por ter criado filhos íntegros. Não é fácil, principalmente quando a gente fala de família, que é a base, Ricardo. Eu acredito muito, a base estrutural, eu acredito muito. Quem nós somos hoje está muito ligado à nossa infância, sabe? Isso é verdade, Rony. E eu vou dizer para você uma coisa. Faltou muitas coisas na minha infância.
Uhum. mantimento, às vezes as coisas ficavam complicadas, né, para ter algo assim, uma a mais, né, como carne, iogurte, alguma coisa simples que menino gosta. Uhum. Mas uma coisa que nunca faltou foi princípios e valores, Que legal. né? E isso meus pais soube nos dar uma educação assim, sabe, sempre preocupando, sabe, e nos dar, sabe, aquele caráter, Sim. né, e moldar o nosso caráter para que a gente fosse homens e mulheres, né, de bem. Uhum. E isso eu sou muito grato a meus pais por isso, né? E me ajudou muito na minha carreira. Legal. Quando a gente fala de encerramento de ciclos na nossa vida, é muito importante a gente falar sobre isso, Sim, porque hoje, se eu olho para o Ricardo Costa, é um homem, é um pai, é um policial, um bombeiro, beleza? E essa transição entre você ter uma mentalidade militar e hoje se envolver, se candidatar, houve alguma resistência, Ricardo? Porque o que eu imagino? Poxa, o Ricardo, tem a tua vida, tem a tua estabilidade, mas o Ricardo agora tá na empreiteira da política, que é um outro universo. E você falou uma coisa muito importante, que é princípios e valores. E a política testa isso todos os momentos. com certeza. Como que está sendo isso para você? Olha, para dizer a verdade, é um desafio. Uhum. É sempre um desafio, mas eu me sinto pronto, sabe? Porque desde cedo a gente vem trabalhando essa questão dos valores, né? Sim. Meu pai, né, sempre soube nos ensinar, né, muito bem, né? Eu lembro que quando eu cheguei em casa com uma bala que eu, né, peguei no supermercado sem pagar, Uhum. foi um couro daqueles. Sim. Coisa que hoje a gente não vê muito, né? Uhum. Mas naquele tempo podia, né? Aham. Então a gente fomos corrigidos desde cedo e aprendemos a ser, né, homens e mulheres de bens, né? Uhum. Isso foi muito importante na minha carreira. E quando a gente olha para a política, a gente vê que nós temos uma política complicada no nosso país, Sim. né? A política tem trazido um estigma muito ruim, né? E um tempo atrás eu estava até mesmo desistindo do país. Como muitos colegas meus, a gente pensava assim, eu vou aposentar e ir embora para Portugal, né? Porque lá está tranquilo, eles estão recebendo, né, aposentados militares lá, dando visto D7, se não me engano. Uhum. Mas aí, conversando com alguns amigos, falou assim, mas em vez de você sair do seu país e ir para um país diferente, por que você não usa toda a sua revolta, né, contra esse sistema e tenta mudar esse país que é a sua casa, né? Que legal. E isso me fez pensar, me fez relembrar meus tempos, né, Uhum. de Grêmio estudantil, né, lá no Cefet, Uhum. quando a gente começou, né, a trabalhar com política, participar de manifestações, Sim. né? Era um momento assim muito, como se diz, empolgante na vida de estudante, Uhum. um mundo novo que a gente estava descobrindo, né? Então foi algo assim que me despertou, sabe, Uhum. para a política e tentar fazer a diferença, tentar trazer para os jovens de hoje aquelas oportunidades que muitas das vezes eu perdi por falta de condição. Legal. Eu cresci escutando um ditado, você também com certeza em algum momento escutou, que são 3 coisas que não se discute: futebol, política e religião. Eu acredito, Ricardo, que hoje isso já caiu por terra. As pessoas precisam ter sim o discernimento e saber conversar sobre política. Não é discutir opinião, é conversar sobre política. Eu até brinquei semana passada, falei com um candidato aqui, falei, para você votar, você gasta 6 segundos na urna. 6 segundos você dá um poder de 4 anos para uma pessoa. Então, essa mentalidade que política não se discute, como que você enxerga isso e qual que é a sua visão sobre isso, Ricardo? A verdade é o seguinte, quem não gosta de discutir política, não gosta de política, acaba sendo governado por quem gosta, não é mesmo? Sim. Então, infelizmente, não tem como fugir. Sim. E política faz parte da vida. Nós somos um ser social, né? E nós começamos a fazer política desde cedo. Quando você começa a trabalhar com os seus, né, com seus coleguinhas ali, brincando, alguma coisa, você começa a fazer política. Às vezes você faz política para um time de futebol,
quem vai ser o goleiro, quem não vai, né? Até mesmo que você tinha que manter o dono da bola feliz, não é mesmo? Uhum. Porque senão ele levava a bola embora e acabava com o jogo. Então você tinha que fazer eu era o dono da política. bola muitas vezes, tá? Eu era mais ruim, entendeu? Mas eu jogava sempre, porque senão eu ia embora e levava a bola, entendeu? Então a gente tinha que convencê-los, né? Trabalhar essas questões, trabalhar com os interesses, né, das pessoas, porque infelizmente todas as pessoas têm um interesse. Sim. Né? E a gente tem que entender que todos nós trabalhamos com o ser humano. O ser humano, ele possui necessidades fisiológicas, necessidades, né, afetivas e assim por diante. Todas essas necessidades precisam ser supridas. E a pessoa vai buscar isso de alguma forma. Uhum. Né? E se você consegue ser aquela pessoa, um facilitador, né? Aquela pessoa que vai conectar, né, alguém a outro, né, uma necessidade a uma solução, Uhum. isso é fazer política. Legal. É conectar uma necessidade a uma solução. Sim. É assim que eu vejo política. Né? E quando eu decidi entrar para a política, eu entrei com esse objetivo, de ser um hub. Que legal. É alguém que conecta pessoas. Sensacional. Para gerar soluções, né, para que todos saiam ganhando. Né? Fazendo o quê? Criando uma cidade melhor, um estado melhor, enfim, um país melhor. Sensacional. E você falou uma coisa que eu concordo muito, que política sempre esteve presente em todas as áreas das nossas vidas. Verdade. E eu acredito que sem você saber, por ter crescido com 18 irmãos, imagina a politicagem que deve ter sido lá dentro da sua casa, né? Com certeza. E hoje acredito com essa tua inteligência, né, por ser um homem maduro e de entender, eu fico imaginando assim, poxa, eu sempre cresci num ambiente político. E hoje eu estou transmitindo isso. Isso me faz fazer uma pergunta. Eu estou vendo que o seu filho está presente aqui. Você transmite essa politicagem de um lado positivo? Você transmite isso para sua família hoje, Ricardo? Ah, com certeza. Com certeza. Transmito, inclusive, né, meus filhos, todos eles, a gente conversa muito sobre política, a gente senta na mesa e passa horas conversando, uhum, né, sobre política. A gente, né, consegue conversar sobre isso sem perder como se diz, a graça, né? Sim. Sem perder o ambiente, sem estragar a conversa, uhum, né? Então, assim, é uma coisa muito legal, sabe? A gente consegue fazer, construir, às vezes, pensamentos bem interessantes, sabe? Sim. E muitas propostas acabam surgindo da conversa com eles. Que legal. Né? Dentro de casa, a gente conversando, né? E às vezes a gente vê, né, entre uma conversa e outra, surge às vezes uma ideia assim que dá aquele start, né? Sim. Você vê que a gente está sempre aprendendo. Né? É verdade. A gente está sempre... Né? Por isso que a gente tem que estar sempre aberto. Sim. Sabe? A conversar, a dialogar com as pessoas, a aprender sobre as necessidades e como ser, né, aquele hub, né, que vai conectar essa necessidade à solução. Pessoal, o Ricardo acabou de liberar uma benção aqui nas nossas vidas. Foi um tapa de luva, porque aqui é assim, o Ricardo fala, eu vou pegando as bênçãos ali e eu vou liberando também, ajudando. Olha só, para você que gosta de discutir política, perde a amizade, para de conversar com o familiar, deixa eu te dar uma dica, pare. Conversar sobre política é muito além do que isso. Eu não preciso concordar com você, mas eu tenho a obrigação de respeitar. Somos seres diferentes e opiniões diferentes e tá tudo certo. Ricardo, quantos colegas não conversam? Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, ele não conversa com o irmão por causa de política. Tem pessoas que não participam de almoço de família porque tem uma pessoa que tem uma opinião diferente de política. Tudo que é extremo faz mal para a saúde. Os extremos é sempre um problema, né? Sim. Né? E por isso que a gente tem que buscar ser equilibrado, né? Estar sempre aberto a aprender, né? Dialogar e buscar a solução, uma solução viável e lógica para as coisas. Uhum. Né? É bem fácil quando você consegue se colocar no lugar do outro, ter empatia, sabe? Porque às vezes o que falta, muitas das vezes, nos diálogos é justamente a empatia. Sim, legal. Porque às vezes você olha para uma pessoa que às vezes ele viveu a vida sempre em dificuldade, em aperto. Aí de repente você fala com ele sobre liberalismo econômico,
isso para ele não faz sentido. Então é interessante você entender o lado da pessoa e tentar trazer ele, né? Sim. Mostrando um lado que vai realmente beneficiá-lo, né? Não adianta você tentar colocar na cabeça de um sindicalista, né, que a privatização, né, vai resolver os problemas. Exato. Então são coisas que precisam ser conversado, tem que ser dialogado, né? E as pessoas também precisam aprender também a sair um pouco do seu, como se diz, do seu eu, para poder entender o outro lado, para entender as pessoas, entender o Estado, entender, né, como se diz, a situação econômica, né, como um todo. Sim. Isso faz uma diferença muito grande. Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele tem uma opinião política completamente diferente da minha. Mas eu amo ele, respeito ele, converso com ele, não mudo o meu comportamento com ele, trato ele como se fosse meu irmão e eu quero levar isso pra mim o resto da vida. Não concordo, mas mais amor e menos drama, né? Tem até uma música que fala isso, né, ô Ricardo? Isso faz uma diferença muito grande. Eu quero voltar à sua memória. Eu quero que você conta pra gente qual que foi o dia ou o que aconteceu que você tomou a decisão de se candidatar à política. O que aconteceu naquele exato momento ou o que te incentivou? Olha, para dizer a verdade, eu vou ser sincero contigo, eu vi a campanha do Bolsonaro, né? O Bolsonaro sempre, né, como é que chama? Tesourando? Tesoura Tramontina, faca Tramontina. Faca Tramontina, E eu olhava assim aquele candidato, né? E eu ficava observando. Ele falava muita coisa que às vezes a gente queria dizer, mas não tinha coragem. Entendi. E não tinha voz, né? Mas ele falava com tanta naturalidade, com muita tranquilidade e com o passar do tempo, eu observando ele, eu vi assim, não tem como, né? Sim. Ele ser eleito dessa forma, pensando desse jeito. Mas com o tempo, o que aconteceu? Foi eleito. Foi eleito. Sendo sincero, falando aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, né? Falando aquilo que ele realmente vive, sendo uma pessoa simples, né? Então isso eu achei interessante. Eu falei assim, não, tem jeito para a política brasileira. Sim. Né? Porque ainda temos eleitores que estão interessados em saber quem é você como pessoa. Sim. Você como candidato. Né? Porque hoje, infelizmente, a maior parte da mídia, ela tem um direcionamento. Sim. Certo. Então ela consegue colocar quem ela quiser lá em cima e tirar. Né? E esse poder que a mídia tem é algo que muitas vezes distancia pessoas como eu, que vim lá né? Como se diz, da favela do Alto Veracruz, né? Vim lá E hoje sou bombeiro militar, que também, né? É uma profissão muito boa, na verdade, porém é militar. Né? E como militar, a gente sabe que o pessoal, às vezes, o pessoal da política, às vezes, muitas pessoas não gostam muito de militar na política. Né? Existe até alguns projetos de lei para tentar diminuir a quantidade de militares candidatos. Olha só. Mas existe mesmo esse projeto. Esse projeto, eu salvo engano, ele estava para ser aprovado na Câmara. Né? Tanto os militares como os membros do Ministério Público, né? Ter que aposentar primeiro, esperar um tempo, de 4 anos, para depois poder, né, concorrer à política. Entrar para a política. Então, por isso, a gente entende que não é tão fácil assim. Sim. Né? Mas, observando a vida do Bolsonaro, realmente eu percebi que é possível. E por isso eu decidi realmente fazer a diferença. Quando você tomou a decisão e começou a divulgar, conversar com as pessoas, você percebeu o comportamento, uma mudança de comportamento das pessoas com você, Ricardo? Olha, pra dizer a verdade, muitas pessoas mudaram. Né? Isso é normal. E é por isso que eu tentei candidatar primeiro como estadual, né, na passada, justamente para fazer isso. Para fazer essa quebra de gelo. Né, para depois, quando chegar esse ano, né, nessa eleição, a gente poder concorrer, já conhecendo o terreno, sabendo quem é quem,
né? Porque você quer conhecer as pessoas, é você falar assim, ó, eu vou ser candidato. Sim. Aí você vai saber quem é teu amigo, Aham. quem é teu colega de verdade. Separar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo, Aham. né? E isso é verdade. Legal. Nós sabemos da função do vereador, que é legislar e fiscalizar. Sim. Na sua visão, poderia ser diferente essa limitação que o vereador tem? Eu sempre imaginei assim, dentro das suas limitações, tem as suas funções, que é muito trabalho. O vereador ele tem que realmente fiscalizar, legislar, isso é muito importante. E o quão disposto você está para fazer isso, ô Ricardo, porque as pessoas, querendo ou não, elas dão um voto de confiança e elas cobram também. Com Mas certeza. muitas, incrivelmente isso daqui que eu vou falar, tá? Não sabe, eles acham que o vereador vai asfaltar a rua, o vereador vai dar cesta básica grátis por um ano, as pessoas... Isso é Está até lá bíblico. forte. Está lá forte, exatamente. Isso é até bíblico, que na Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Com certeza. Eu fiz uma pesquisa recente, conversando com uns colegas lá da minha região, a galera de 20, 22 anos, sabe, vereador, mas imagina que o vereador, é o vereador que vai asfaltar minha rua. Como que você está enxergando isso e se você tem algum plano para mudar essa mentalidade do pessoal? Olha, a verdade a gente precisa orientar, né? Orientar as pessoas, educar, ensinar. Então eu tenho às vezes algumas postagens que eu faço no Instagram justamente mostrando qual a função do vereador, o que o vereador faz, né? E como minhas propostas se encaixariam dentro, né, dessa função do vereador. Justamente para que ninguém espere de mim algo que não é da minha alçada. Isso é muito legal. Porque eu não posso resolver os problemas do mundo, mas dentro daquilo que eu me proponho a fazer e dentro daquilo que um vereador faz, eu vou dar tudo de mim. Né? Eu vou dar tudo que eu posso para fazer, porque uma coisa que eu sei fazer é trabalhar. Isso é muito legal. Eu estava lendo as suas propostas, bem legais. E essas propostas que você tem em mente, você percebeu essa necessidade ou foi algo que sempre estava no seu coração e é uma oportunidade de colocar em prática? Na verdade, sempre esteve no meu coração. Teve uma vez que eu estava conversando com meus filhos, falei com eles assim, olha, eu tenho dificuldade de falar sobre proposta porque são muitas. Eu não consigo. E eu não vou resolver o problema do mundo em um mandato. Então eu preciso selecionar aquilo que é prioridade. Sim. Né? Aquilo que é prioridade, aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas e o mais rápido possível. Para que haja o quê? Uma mudança, né? Um start. A partir do momento, tipo assim, antes do Ricardo Costa, depois do Ricardo Costa. Né? Porque nós temos que entender que todos nós, seres humanos aqui na Terra, nós temos um propósito. Sim. Né? E creio que eu estou aqui por um propósito. Né? E esse propósito, né, com certeza vai levar a ajudar muitas pessoas, né? Porque eu acredito que esse é o meu propósito. Que legal. E ao acreditar assim, eu vou trabalhar para isso. Sim. E luto para isso e vivo para isso. Porque uma coisa é você simplesmente querer. Outra coisa é você sentir que é um propósito de vida. Legal. Quem dera se todo mundo chegasse a descobrir o seu propósito, né, Ricardo? Eu percebo que as pessoas, elas não é que elas estão perdidas, mas elas não têm interesse em descobrir. Porque quando a gente fala propósito, parece que é meio clichê, de tanto que isso tá batido, né? Mas qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Mas quando você descobre, eu descobri qual que é o meu propósito de vida. E isso significa pra mim que nada mais é do que um combustível de fazer diferente. Verdade, mas isso dá para ver no seu dia a dia. Sim. Exemplo, na igreja, eu sou líder do Ministério de Família. Olha, legal. Trabalho com famílias, ajudando famílias, né, desde de criança até, né, os mais velhos. Então, meu trabalho é servir. No bombeiro, eu trabalho servindo, ajudando as pessoas o tempo todo, né, e tentando fazer isso da melhor forma possível, fazendo a diferença na vida das pessoas. Né? E em várias áreas que eu já atuei, foi da mesma forma. Trabalhei na Guarda Municipal e muitas das vezes ali no posto de saúde, as pessoas chegavam ali
revoltadas com o médico, não sei o que, falta de médico, querendo quebrar tudo. E eu chamava para conversa, não, vamos conversar, vamos dialogar. Né? E conversava com elas, entendia a necessidade delas, tentava dar um jeitinho de arrumar, de resolver o problema, né? E ali acabava o conflito. Né? Então, tipo assim, a questão de ser aquele hub, de estar ali ajudando as pessoas, suprindo a necessidade das pessoas, é algo que, exemplo, é um propósito de vida. Uhum. Ô, Ricardo, eu vou ter que te fazer uma pergunta de milhões aqui agora, tá? Que é importante eu fazer essa pergunta. Dá pra ver a sua integridade, os seus princípios e valores, baseado na cultura dos seus pais, da educação dos seus pais. Dá pra perceber a integridade que você transmite isso para os seus filhos, a tua família. Eu falo muito de geração para geração, né? Eu falo isso com muita segurança, que eu também venho de uma base familiar muito humilde, muito simples. Eu cresci numa favela de Ribeirão das Neves e eu sei o que é pobreza e não ter as coisas também. Então eu me conecto muito com você. Agora me diz uma coisa, com esse espírito, esse caráter, essa integridade toda que você tem, como que é entrar num sistema tão sujo como a política? A verdade, Rony, a gente entra num sistema como esse, tentando mantendo sempre o quê? Aquilo que você é. Uhum. Porque quando você é humilde, você não é nem maior, nem menor. Você é quem você é. Sim. Então você cumpre o seu propósito, faz o seu papel, né? E quem, né, Uhum. não estiver gostando, né? Cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado. Aham. Entendeu? A questão é, se você tem um propósito de vida, né, de entrar para a política e fazer a diferença, com certeza você vai mexer com pessoas. Uhum. Você vai interferir, né, no sistema. Sim. Quando você faz isso, existe reviravoltas. É. Né? Isso aí é normal, eu sei disso. Uhum. Né? Porém, eu sei também ser resiliente e suportar carga. Porque é isso que eu fiz a minha vida inteira. É isso que eu ia falar. O bombeiro militar, além de ter um preparamento físico, um preparamento psicológico muito forte também, né? E não só isso. Você imagina você nascer numa família com 19 filhos, Uhum. né, ter um brochurão, um lápis, uma borracha para estudar, né? Ter que começar a trabalhar e estudar com 13 anos de idade. E muitas das vezes, para conseguir estudar, né, quando eu fui para o Cefet, para conseguir estudar, às vezes eu economizava no café da manhã para comer esse pão depois do trabalho, para conseguir chegar em casa ainda, né, tranquilo, porque senão não tinha jeito. Uhum. Então, assim, eu sei o que é passar dificuldade. Uhum. Eu sei o que é enfrentar, né, como se diz, oposição. Sim. Porque eu sofri isso a minha vida inteira. É. E como que isso é pra você? Porque o seu filho, eu também sou pai, os nossos filhos, eles vêm de uma outra geração, né? Sim. Geração da tecnologia, a geração das coisas teoricamente mais fáceis. E eu fico imaginando, você tem... por exemplo, eu com meu filho vai fazer 10 anos agora, amanhã inclusive, dia 18. Eu fico olhando assim, gente, meu filho tem tudo. Ricardo, meu filho tem tudo. Eu não tinha, hoje ele tem. Fico imaginando você com a cultura de... a dificuldade que você passou para os filhos, como que você faz para manter um equilíbrio emocional com a tua família? A verdade é que a gente sempre tem que buscar o quê? A questão da empatia, Uhum. né? Eu, por não ter muitas coisas, não ter tido, né, muitas coisas, então isso gerava em mim uma força em tentar resolver o problema. Que legal. Né? Eu queria resolver o problema, então por isso eu ia fazer o que fosse necessário. Se Sensacional. tinha que virar à noite estudando, era isso que eu ia fazer. Se eu tinha que trabalhar o dia inteirinho como carteiro, como aconteceu, e depois ir para o Cefet, ficar até 11 horas da noite, depois de andar o dia inteirinho na rua, não ter tempo nem de tomar banho, ir direto para o Cefet, ficava até 11 horas da noite, e quando chegava lá, às vezes o professor dava 100 e tantos exercícios para fazer, Uhum. eu ia fazer quando? De madrugada, né? E quando eu falava com ele falava assim, o que você faz de meia-noite às 6? Essa é clássica. Então, o que acontece? É disposição para trabalhar e pegar pesado.
Que legal. Fazer o que for necessário para resolver o problema. Isso é muito importante. É. Dentro da sua candidatura, eu percebi que você tem 4 principais projetos. São ideias muito bem elaboradas. Até parabenizar você ou sua equipe, ou se foi só você mesmo Sim. que elaborou. E tem assuntos muito importantes para o desenvolvimento de uma criança, principalmente quando a gente fala de escola. Eu li um dos seus projetos, que é o empreendedorismo na escola. Conte um pouco mais para a gente desse projeto. Olha, Rony, esse projeto nasceu de uma ideia que eu tive lá no Cefet. Olha que legal. Quando eu via, né, alguns projetos, né, que tinha lá no Cefet de empreendedorismo, e eu achei muito interessante esse projeto. Porém, eu não podia participar de todos, porque eu estudava à noite. Aham. Então, não tinha tempo de participar de projetos, né? E só quem trabalhava de manhã, estudava de manhã. Mas, por uma questão de necessidade de trabalhar, e não tinha como eu participar. Sim. Então, eu sempre pensei, se um dia eu fosse político, eu ia dar um jeito de colocar isso acessível para todo mundo. Sensacional. Porque é muito bom. Né? Eu ficava observando esses meninos, sabe, cheio de ideia, sabe, pensando, quando eles reuniam tinha um lugar lá chamado Caxiódromo, Uhum. onde reunia esses grupos de jovens, e eles ficavam ali conversando sobre os projetos deles e tal, e debatendo, e eu ficava observando aquilo, né, e não é que eu sentia inveja, mas eu falava assim, não, mas como seria bom se eu pudesse estar, né, numa equipe como essa discutindo um projeto. Né? Então, participei de alguns projetos, mas assim, pouca coisa, né? Porque estudando à noite, trabalhando, não tinha muito tempo. Uhum. Né? Mas se hoje, com a escola em tempo integral, a gente conseguisse entrar com isso na escola, e desde pequeno, trazendo essa mentalidade, como seria diferente para esse jovem quando chegar na idade de 18, 17 anos, né? Olhar para o mundo e ver as possibilidades que ele tem. Uhum. Porque hoje, quando você conversa com um jovem, a maior parte deles, porque eu trabalho com jovens também, Uhum. né? E trabalhando com jovens, muitas vezes conversando com eles, muitos se perguntam assim, o que você quer fazer? Né? Agora que você está quase formando. Aí a pessoa fica assim, né? Uhum. Não sabe o que quer fazer, Uhum. não tem ideia. Alguns falam assim, eu vou fazer concurso público, né? Outros, eu vou ser médico. Mas aí você olha para a educação dele, para a situação de vida dele, né? E como eu sonhei em ser médico, eu sei das dificuldades. Sim. Eu sei que não vai ser fácil. Uhum. E sei a dificuldade também até mesmo de passar no Enem, de ter uma nota suficiente para poder entrar. Porque alguém de escola pública chegar e falar que vai ser médico, ou você tem que ser aquele CDF, Uhum. né? Ou, infelizmente, não tem jeito. É um sonho, é sonhar, né? Como se diz, é um sonho que, infelizmente, não vai ter como, pelo menos na escola pública. Sim. Né? E se for para a escola privada, tem que ir lá outro detalhe. Uhum. A escola privada hoje, se eu fazer medicina, é mais ou menos R$7.000 a mensalidade. Uhum. Para começar, né? Para começar. Como uma criança, como um jovem de periferia vai conseguir algo dessa forma? Então, realmente, muito complicado. Né? Mas quando você sai do ensino médio com todo o conhecimento de empreendedorismo, entendendo ali várias outras possibilidades que você tem, entende? A coisa muda. Entende? Você consegue ter habilidade não somente para empreender, abrir uma empresa, mas como criar oportunidades. Sim. Porque o empreendedorismo ele é importante não só para criar uma empresa, mas simplesmente para você resolver problema. Sim. Porque hoje, grande parte das pessoas, a maior dificuldade que tem é de resolver problemas. Sensacional essa mentalidade. E quando as pessoas não conseguem resolver problema, o que eles fazem? Fica desmotivado. E começa a culpar. Culpa o Estado, culpa os pais, culpa a condição de vida, culpa, né? Porque eu sou pobre, porque eu nasci assim, porque eu nasci assado. Culpa Deus, culpa todo mundo. Mas nunca a culpa é dele, né? Mas nunca a culpa é dele. É verdade. Porque não sabe resolver os problemas. Sensacional, Ricardo. Eu já estive nesta posição aí. Por ter crescido no bairro São Genaro, lá dentro da favela, e de ter culpado as pessoas todas, até o momento que eu entendi que não existe almoço grátis e ninguém vai fazer por mim.
Verdade. Mas eu tomei um tapa tão forte que isso é entrar em movimento. Eu percebo que as pessoas elas não entram em movimento. E você falou uma coisa muito importante, o empreendedorismo na escola, além de ser cultural, não é somente para a empresa. A pessoa ela vai aprender a resolver os problemas que a vida ela vai ensinar. Com certeza. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 negócios. Todo dia eu resolvo uma bomba. Todo dia eu aprendo uma coisa. Todo dia uma surpresa nova. Glória a Deus por isso que eu tenho fôlego de vida. É isso que é empreender. Sim. Então, algo que eu aprendi no Cefet, que é aprender a estudar. Uhum. Entendeu? Estudar não é simplesmente você pegar o livro, alguém lá te ensinar, tem que fazer assim, X mais Y é igual a isso. Não, não é isso. É você aprender. Existe um problema, você correr atrás, tentar aprender uma forma de resolver aquele problema. Legal. Né? E isso é cultura. Uhum. Isso não é simplesmente como se diz, algo especial, Uhum. né, que o Cefet tem e que as outras escolas não têm. Sim. Entendeu? É cultura. E isso tem que ser difundido. Sim. E aí nós precisamos difundir isso para que as pessoas consigam viver a vida diferente, entende? Mudar o sonho brasileiro, né? Virar aquele sonho, não, quero empreender. Uhum. Tem pessoas que vivem a vida inteira trabalhando, né? E dar aos filhos tudo que pode para eles estudar, correr atrás, e quando chega no final, os meninos descem, não, mãe, eu não quero isso não, eu quero, exemplo, eu quero andar de skate. Aí os pais ficam revoltados, que ele gostou porque investiu muito dinheiro. Mas a questão é que as pessoas precisam aprender a conversar, dialogar sobre as coisas, que às vezes, dentro daquilo que aquele menino vai fazer, ele pode empreender. Sim. Ele pode encontrar ali um caminho que às vezes vai levar muito mais distante do que aquilo que os pais às vezes esperavam. Né? Que hoje existe a cultura do concurso público. Sim. Né? Saiu da escola ali, você tem que procurar um concurso público para você conseguir sair. Porque o jovem pobre, né? Se você tem 2 caminhos, você faz um concurso público, você vai arrumar um subemprego. Sim. Né? Que passar disso é o quê? Criminalidade. Né? Então, não existe outro caminho para eles. Então, por isso é importante você trazer essa cultura para a escola. Muito legal essa bandeira. Eu sou apaixonado com empreendedorismo. Mudou minha vida, a minha visão. Eu ajudo pessoas hoje. Parabéns por essa iniciativa em culturar jovens, que dali grandes empresários vão nascer, grandes empresas vão crescer, vários empregos vão se formar. Isso é muito legal. Além do empreendedorismo nas escolas, quais outros projetos que você está levantando a bandeira? Olha, para dizer a verdade, como vereador, uma das coisas mais importantes, como você diz aí, é a função de fiscalizar, a função de legislar. Né? Então, isso traz toda uma responsabilidade. E quando nós olhamos, então, hoje para a situação da saúde no Brasil, principalmente saúde mental, nós vivemos um momento onde estamos na era do problema de saúde mental. Era da depressão, do estresse, transtorno de ansiedade e assim por diante. Nós temos jovens tendo problema de crise de ansiedade. Crianças tendo problema de crise de ansiedade. Você teve crise de ansiedade na sua infância? Não. Nem sei o que é isso. Mas o que eu tenho? Mas hoje tem. Hoje os meninos estão tudo cheio de coisa. Mas por quê? Porque precisa. As pessoas precisam de um norte, sabe? Então nós temos também que resolver o problema aqui agora. Não adianta eu tentar criar uma cultura de empreendedorismo, criar, sabe, solução para algo que vai acontecer daqui a um tempo. Né? Mas e agora? Como é que nós vamos fazer agora? Então nós precisamos fiscalizar, né, a questão dos postos de saúde, as escolas, porque toda escola hoje, de acordo com a lei, precisa ter um profissional de saúde mental. Né, para estar acompanhando os alunos, acompanhando os professores, porque tanto um quanto o outro tem sofrido. Sim. Tanto aluno como professores, e precisa desse profissional. Porém, muitas escolas não têm, a maioria não tem. Boa parte das licenças que os professores, né, tiram para poder, né, resolver os seus problemas são justamente problemas de saúde mental. Né, e isso prejudica muito a educação e assim por diante. Então é necessário a gente ter, né, essa fiscalização
para que esses profissionais possam estar inseridos na escola, né, nos postos de saúde, em vários outros ambientes, de forma que a trazer essa sanidade que a nossa população precisa neste momento, né, em que nós estamos vivendo. Principalmente devido à conectividade. Cada dia que passa a gente está mais conectado com o smartphone, redes sociais, e tudo isso tem trazido muitos problemas. Sim, exatamente. Falamos sobre as suas propostas sobre educação, falamos sobre o projeto nas escolas, saúde, quais outras bandeiras e apoios que você está com sangue nos olhos, com sagacidade de fazer acontecer? O que acontece, Rony? Essa área de empreendedorismo é uma área que realmente eu tenho, assim, sabe, um carinho especial. Porque eu acredito que a geração de emprego e renda também no município, ela depende também do empreendedorismo. Então, hoje nós temos a necessidade de incubadoras de startups. Sensacional. Que sejam monetizadas pelo Estado, que tenha um apoio do Estado na facilitação da documentação, Sim. formalização, desburocratização do processo de implantação dessas empresas. Às vezes incentivos fiscais, né, nos primeiros anos, para que essas empresas possam, né, seguir adiante. Então tem muita coisa para a gente trabalhar. E uma das coisas que eu queria fazer é justamente incentivar, né, e fomentar a criação dessas startups. Melhor, startups não, das incubadoras de startups. Entendi. Isso faz uma diferença muito grande que incentivo, né? Com certeza. Um incentivo sempre vai incentivando outros incentivos que acabam se tornando um hub. Com certeza. Porque a incubadora de startup é praticamente um hub. Sim. Porque quando você leva para dentro de um ambiente várias pessoas com pensamentos empreendedores, ali eles vão criar conexões e dali vão sair soluções para outros problemas e outras coisas. Outras soluções serão criadas. E quando você dá para uma startup um espaço físico para que eles possam se desenvolver, mentoria para que eles possam, sabe, entender o caminho a seguir com pessoas que já passaram por aquele caminho, pessoas que já estão lá na frente, né, que tem ali todo o know-how para passar para eles, entende? Isso dá toda a capacidade de sobrevivência. Sim. Né? Porque 80% das startups que são criadas, do primeiro ao quinto ano, geralmente encerra, né? Por várias coisas. Problemas na administração, problemas financeiros, dificuldades, né, de marketing, problemas na administração, né, como se diz, da mão de obra, Sim. do capital humano. Né? Então, hoje, nós precisamos, sim, de uma incubadora de startup, justamente para ajudar essas empresas a amadurecer. Que legal. Né? Ricardo, vamos criar um cenário aqui. Chegou dia 6, Ricardo eleito, tudo legal. Olha só que interessante essa pergunta. Qual habilidade que você acredita que vai ter que desenvolver sendo um vereador que ainda você não tem? Que eu ainda não tenho. Ou que... Vou deixar a resposta livre. Uma habilidade ou uma mentalidade, porque eu acredito que uma coisa é você de um lado da mesa, como candidato. Outra coisa é do outro lado da mesa como candidato. Isso é verdade. Isso muda. Na sua percepção, de fato mesmo, ter o poder ali como vereador, o que você acredita que vai ter que trabalhar mais dentro de você? Não sei, eu gosto de fazer essa pergunta para entender o seu raciocínio. Olha, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa entender é o ambiente onde você está. Né? Entender o ambiente, como as pessoas atuam, né? Como funciona, né? Toda a máquina, né? Para você pegar os seus projetos e começar a trabalhar. Sim. Né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Né? E algumas que eu acredito que eu já tenho, mas preciso melhorar. Né? A questão da comunicação, né? A gente sempre precisa melhorar. Sim. Né? Principalmente com pessoas com pensamentos diferentes, oposição, e convencer essas pessoas a poder abraçar a sua ideia. Sim.
né? E por isso eu acredito que o diálogo é algo muito importante, né, para um vereador consiga fazer alguma coisa. Porque ninguém pode fazer nada sozinho. Não adianta eu chegar lá com um projeto de lei para criar lá, né, uma lei de incentivo às incubadoras, por exemplo, se eu não conseguir convencer mais da metade dos vereadores a votarem, né, Sim. essa lei. Então preciso dialogar com todos eles, trabalhar, né? E uma das coisas mais difíceis que eu acredito que um vereador tem é saber o que pode ceder. Legal. Para Isso é negociar. Né? Isso é difícil. É algo que a gente tem que buscar o quê? Sabedoria de Sim. vida para conseguir fazer. Porque tem coisas que a gente não pode abrir mão, como princípios, valores. Isso não dá para abrir mão. Mas algumas coisas a gente vai conversando, né? A gente conversa, cede de um ponto, cede no outro, mas, né, a gente vai dialogando e chegando aí aos resultados, né? Aquilo que for melhor para a população. Legal. Nós já estamos chegando já na parte final. Nós temos um quadro aqui no Engrena, que é o Papum, que nós vamos participar. Você vai participar aqui conosco. Antes, Ricardo, eu vou deixar você livre para usar aquela câmera ali, para você dar um recado para as pessoas. Abre o seu coração, fique à vontade em falar com o seu eleitor. Pessoal, a eleição está chegando. Infelizmente, muitos candidatos têm usado estratégias complicadas, como compra de votos e muitas outras coisas. E por isso eu digo para você, manda aqui um recado de todo o coração, não venda seu voto. Procura candidatos que realmente representem você, procura conhecer as propostas, aquilo que eles pensam e como eles pretendem levar isso adiante, para que você possa votar com consciência e responsabilidade. Porque o poder emana do povo. Os vereadores, políticos, só estão onde estão porque eu e você votamos, colocamos eles lá. Então nós somos responsáveis por quem nós colocamos no poder. Por isso nós temos que votar com responsabilidade. Esse é o meu conselho. Isso é muito legal. Você falou uma coisa muito importante, Ricardo. Gente que ainda vende o seu voto. Só para nós aqui, vamos imaginar que ninguém tá vendo a gente nem escutando. Qual que é aquela real opinião cirúrgica, faca tramontina para essas pessoas que ainda fazem isso? Na minha opinião, uma pessoa que vende o seu voto é porque ela não se importa com nada. Ela desistiu do Brasil. E desistiu dela mesma. Porque quando você vota em alguém, às vezes, teve um político que falou comigo uma vez, você acredita que eu perdi um voto por causa de uma cerveja? Nossa. Um opositor foi lá, pagou uma cerveja pro meu eleitor e ele resolveu mudar o voto. Então, pensa bem, ele vendeu o voto por uma garrafa de cerveja. Então, essa pessoa que comprou o voto dele, o que ele vai fazer? Ele já fez, ele já comprou. Já comprou. Não vai fazer nada. Então, uma pessoa que compra votos, ele não está interessado em trabalhar. Ele precisa juntar dinheiro para quando chegar na outra eleição, comprar de novo. Sim. Né? Então, por isso, nós temos que ter cuidado com essa decisão de vender o nosso voto. Porque, às vezes, nós não somos responsáveis pela corrupção, mas nós contribuímos. E essa é uma forma de contribuir para a corrupção. Porque como é que uma pessoa vai conseguir comprar tantos votos para ser eleita? De onde ele vai tirar tanto dinheiro? Sim. Não é? Aí você... eu adoro mexer no vespeiro. Não tem como. Sim. Não tem jeito. Não tem Porque jeito. do salário não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, por isso, fiquem atentos. Não venda seu voto. Isso é muito importante. Quem dera se todo mundo tivesse essa mentalidade, viu, Ricardo? É muito importante. De um tempo pra cá, assim, de muito tempo, na verdade, eu venho estudando muito sobre política, entendendo mesmo como que funciona. E é incrível. Eu cresci em Ribeirão das Neves.
E você não tem noção da loucura que tá Ribeirão das Neves com os candidatos e os vereadores. Cara, assim, de repente, todo mundo sumiu. Agora todo mundo apareceu. É um tanto de coisa acontecendo. Nossa, que milagre, né? Período eleitoral, tudo acontece, né? Tudo acontece. Tudo acontece. Asfalto aparece. Asfalto aparece, é poste novo, é iluminação. Incrível. Vamos de quadro novo? Na verdade, nós já temos esse quadro já há muito tempo. Com você vai ser novo. Nós temos um quadro aqui, Ricardo, Sim. que é um quadro que ele chama Papum. O que é o Papum? Eu vou falar ou uma frase ou uma palavra, que eu não sei o que é, e você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Esse que é o legal. Ó, não tem nada combinado aqui. Por isso que é Papum. Eu falei e você respondeu. Bacana. Animado? Animado. Bora de Papum? Bora. Vou fazer uma contagem regressiva aqui. Lembrando, tem alguma dúvida? Não. Eu também não sei o que eu vou perguntar. Eu só vou perguntar. Beleza? A dinâmica é responder a primeira coisa que vier na cabeça. Sim. Beleza? Então vamos lá. Ó, 3, 2, 1. Saúde. Fiscalização, médico, mais médico e profissional na recepção para contribuir com a recepção das pessoas. Amor. Família, educação e trabalhar com os idosos. Trabalho. Dia a dia. Ricardo na infância. Esperança, projetos e luta. Ricardo adolescente. Luta e esperança. Ricardo adulto. Ricardo adulto é família, novos projetos e recomeço de projetos que muitas das vezes ficou para trás. Ricardo no primeiro dia como bombeiro militar. Expectativa. Um hobby do Ricardo que ninguém conhece. Músico Que legal. e criação de peixe. Legal. Prato predileto do Ricardo. Frango com quiabo e angu. Qual que é o valor do Ricardo que é inegociável? São os princípios morais. Ricardo em 2023. Em 2023, recuperando de uma eleição perdida, criando projetos para essa eleição desse ano. Ricardo até dia 31 de dezembro de 2024. Expectativa. Ricardo em 2025. Realização e trabalho. O sonho do Ricardo. Fazer a diferença. O que o Ricardo nunca faria? Negar a Deus. Maravilha. Esse foi mais um Papum. Muito obrigado, meu querido. Ricardo, a gente tem no Engrena alguns princípios e valores que também são inegociáveis. Nosso canal também é um canal de bênção na vida das pessoas. Como que te encontra? Telefone, o seu número. Deixa aqui pra gente registrado. Olha, meu telefone é 31 98614 9626. Uhum. Meu Instagram é @ricardo.oli.bm. O seu número de candidatura? Meu número de candidatura é 20190. Uhum. E meu site é www.ricardocosta.org. Uhum. Pessoal, o Ricardo tem um site bem legal, tem todas as propostas dele lá muito bem destrinchadas. Durante as edições nós vamos postar, acompanhe, lê, é muito importante você dedicar a sua vida, o seu voto em realmente quem tem projeto. Queria te parabenizar mais uma vez, Ricardo, pelos seus projetos, são sensacionais, é muito projeto. Como você diz, ninguém faz nada sozinho, mas eu venho aqui também para declarar na sua vida um novo tempo, que realmente, se for da vontade do Senhor de você assumir, isso vai acontecer, e que literalmente, verdadeiramente, você seja um agente transformador na vida das pessoas, que o vereador, ele tem poder sim, mas tem que trabalhar e trabalhar muito, e é nítido aqui
essa sua disposição em fazer acontecer para a população. Obrigado, Rony. Quer deixar Muito considerações obrigado. finais? Gostaria de agradecer, né, pela recepção, né, e pela forma tão carinhosa como nós, né, iniciamos aqui esse bate-papo, né, e conduziu aqui todo esse momento, né. Isso foi muito enriquecedor. Creio que eu vou levar coisas boas daqui desse bate-papo, né. Temos não só compartilhado, mas aprendendo também, não é mesmo? E isso é fundamental. Maravilha. Nós que estamos honrados com a sua presença. Pessoal, esse foi mais um EngrenaCast e até o próximo.